Minha saudação, amigo e amiga do 360. Meu nome é Álvaro Pimentel. Vamos conversar neste vídeo sobre peculiaridades do sistema recursal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Este diploma, ele traz um hibridismo recursal que utiliza elementos de outros diplomas da nossa legislação, como o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, e inclusive o próprio ECA. E vamos ver, então, esses elementos especiais, essa aplicabilidade especial do Estatuto da Criança e Adolescente no sistema recursal, ok? Então, para isso, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para facilitar a apreensão do conteúdo. Então, o primeiro contato aqui que temos é com a seguinte pergunta: qual diploma rege o sistema recursal do ECA? Basicamente, são 3 diplomas que regem o sistema recursal. Temos um tronco principal, que é do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, está presente esse tronco principal legislado no artigo 152 da Lei 8.069. Lá, lemos nessa lei que os procedimentos aplicáveis no Estatuto da Criança e do Adolescente são da legislação processual pertinente. E o que quer dizer isso, professor? Aparentemente ele não quer dizer nada, né? Porque dizer que aplica-se ao procedimento a legislação pertinente é dizer o óbvio, ok? Mas vamos avançar e vamos identificar, destrinchar qual tipo de aplicação é referente ao sistema recursal. Então, temos um primeiro aporte, que é aquele que diz que o processo de conhecimento no sistema de aplicação da medida socioeducativa, ele é regido pelo CPP. É claro que as ações cíveis, elas têm a aplicação estrita do Código de Processo Penal, mais o Estatuto. Só que nos termos, no sentido de medida socioeducativa, que é aquela para apuração de ato infracional, temos a aplicação ao procedimento, o Código de Processo Penal. Para o sistema recursal, mesmo na apuração de ato infracional, temos o artigo 198, que vai dizer o seguinte: nos procedimentos afetos à justiça da infância e do adolescente, infância e da juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5869. Essa Lei 5869 é o antigo Código de Processo Civil, revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, devemos fazer uma interpretação progressiva, adaptativa, para entender que, no caso, aplica-se aqui o CPC de 2015, ok? A gente pode prosseguir no próximo slide para entender através de um exemplo. Lucas, adolescente, praticou um ato infracional equiparado a roubo. Ele foi lá, Lucas, é um assalto, enfim, foi processado, devidamente processado, o magistrado proferiu a sentença e aplicou uma medida socioeducativa de internação. A defesa, ela deseja, não satisfeita com aquela decisão, deseja interpor um recurso. Qual o recurso aplicável? A gente sabe que o recurso aplicável é apelação, então não difere muito daquilo que poderíamos ver, por exemplo, no processo penal, e também não poderia, né, diferente do que vemos no processo civil. Qual o prazo dessa apelação? 15 dias do Código de Processo Civil? Não. A aplicação aqui é da lei especial, do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. Então, está lá, nos termos do artigo 198, inciso 2, que esse prazo é de 10 dias, ok? E, inclusive, aqui no inciso 2, vemos que todos os recursos no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente têm um prazo de 10 dias, ok? À exceção dos embargos de declaração, ok? Então,
em todos os recursos, o prazo é de 10 dias. Temos, então, aí a peculiaridade deste prazo recursal, diferente do Código de Processo Civil. Ok? Então, essa primeira peculiaridade fala sobre o prazo decenal e uma segunda peculiaridade em relação a este prazo é a forma de contagem, é a forma corrida de contagem. Essa forma corrida de contagem, ela difere do Código de Processo Civil de 2015, que fala que a contagem da apelação é em dias úteis. Então, temos outra peculiaridade, outra regra especial que traz aqui um prazo corrido. E uma terceira peculiaridade em relação ao prazo, já vimos, prazo de 10 dias da apelação, prazos corridos e não úteis. E agora, não é concedido prazo em dobro para o Ministério Público, ok? Não é concedido prazo em dobro para o Ministério Público. Então, o Código de Processo Civil, que estabelece nas suas disposições relativas ao Ministério Público, diz que esse prazo é em dobro. Já o ECA fala o seguinte, não há prazo em dobro para o Ministério Público. Ok? Vamos lá. O artigo 198, ele traz, digamos, a disciplina de diferição desse prazo, né, do sistema recursal. Então, vamos lá. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e Adolescente, já vimos isso aqui, sistema recursal do CPC, ok? O inciso 1 fala que não há preparo, exigência de preparo, diferentemente, então, do Código de Processo Civil. Todos os recursos, já dissemos isso aqui também, prazo de 10 dias. Estabelecemos aqui, então, no inciso 3, uma dispensa de revisor. É uma outra peculiaridade da apelação no âmbito do Estatuto, que diz que não haverá revisor, porque a exigência da tutela do menor diz que esse processo ele tem que andar o mais rápido possível, fincado no princípio da absoluta prioridade. Então, não há de se falar em extensão do procedimento, sendo que a lei, o legislador se sentiu à vontade, nesse caso, de dispensar essa extensão, excluindo a atuação do revisor. Ok? Agora, vamos para a segunda peculiaridade, e agora falamos, já mudando um pouco o foco, dizendo assim, o cumprimento da medida socioeducativa, através da sentença, ele é imediato? Sabemos que no Código de Processo Penal, inclusive baseado nas últimas decisões do STF, não há possibilidade, não é possível falar em execução provisória, né, da sentença, da pena aplicada. E aqui há uma execução provisória da medida socioeducativa, ou seja, o ECA ele repete o que se vê no processo penal, embora o Código de Processo Civil fale que a decisão, a apelação, ela é recebida só no efeito suspensivo, em regra, no Estatuto da Criança e Adolescente, a apelação em face de sentença que aplica medida socioeducativa, ela tem efeito meramente devolutivo. Isso quem diz não sou eu, é a terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Baseado em quê? Na proteção integral. O menor, dissemos que o menor ele não pode esperar pela tutela estatal. Se ele está numa situação de exposição, na verdade, de violação aos seus direitos, porque pela lei, pelo estatuto, o menor ele merece uma tutela preventiva e não repressiva, então a proteção integral se faz necessária, também com prioridade absoluta. Então o Estado ele tem que intervir o mais rápido possível e com a atualidade.
Na verdade, a situação do menor é aquela daquele momento. Não há de se esperar um determinado prazo ou a exigência procedimental para que só então a tutela se faça efetiva, ok? Até porque medida socioeducativa não é pena, embora tenha o seu caráter aflitivo. Então, temos que essa medida é aplicável independentemente de o processo chegar ao fim, diferentemente do processo penal, que só admite a aplicação da pena quando o processo transitar em julgado. A pergunta que eu faço é: a aplicação é automática? É automática a aplicação da medida socioeducativa? Ou seja, o juiz é obrigado a fazer executar essa sentença imediatamente? Não. Não, e temos que responder em que caso o juiz pode dispensar a aplicação automática. Olha, a lei não diz, a jurisprudência não se pronunciou ainda, e os livros não encontrei nada a respeito. Mas podemos dizer o seguinte: eu adoto como sugestão um dispositivo que foi trazido pelo pacote de crime quando fala da execução provisória da sentença no júri, porque sabemos que no júri, quando a pena ela for igual ou maior que 15 anos, o juiz está autorizado a fazer cumprir a sua sentença, independentemente do trânsito em julgado. E a própria lei, o pacote de crime, ele trouxe exceções. Quando não, essa decisão, ela pode não ser executada. Então, vamos lá no parágrafo 5º, que o tribunal pode atribuir efeito suspensivo à apelação. Ó, efeito suspensivo à apelação. Isso aqui é no Código de Processo Penal, tá? Então, a gente está buscando aqui uma aplicação, uma analogia, para entender em que casos a apelação no ECA não vai ser aplicada. Então, vamos aqui atribuir efeito suspensivo. Em que casos? Se não tiver propósito meramente protelatório, e levantar questão substancial, ou seja, uma questão relevante, em que o julgador vai olhar aquele recurso e dizer assim: realmente aqui a discussão aqui traz uma questão importante, substancial, que está em voga, que não tem uma jurisprudência consolidada. Então, temos aqui a questão substancial e que poder resultar em absolvição, ou seja, o menor ali vai ser reconhecido inocente, né? Ou anulação da sentença ou novo julgamento. Entende inaplicável esse final aqui? Vamos ficar só na questão substancial, na absolvição, na anulação da sentença ou novo julgamento. Então, temos aqui uma consideração do Código de Processo Penal em relação à execução provisória da pena para aplicação no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, quando se falar de medida socioeducativa. Ok? Essas são as minhas considerações em relação às peculiaridades do recurso. Espero que tenham gostado. Um bom dia para vocês, ok? Bons estudos.